Esse é o quarto vídeo, se eu não me engano, das Pílulas do Illustrator. Lembrando que essa é uma série de vídeos em que eu vou explicar como fazer logos famosas, assim, entre várias aspas, porque a que eu vou fazer agora não é tão famosa assim, que é o logo da Warner Communication. Eu pego esse logo, faço um estudo por cima dele e trago a minha análise de como eu faria aquele logo caso eu fosse incumbido de fazer. Então, eu acho que esse vídeo também é uma oportunidade de tirar algumas dúvidas em relação a como é que eu chego no resultado que eu chego. Estudo. Não tem para onde correr, não tem o que você faça, testes e testes e testes e testes. O que eu trago para você aqui é o resultado de muito estudo, só que sintetizado. Eu sempre faço as minhas anotações do tipo, eu vou utilizar um quadrado com divisões 17, 17, 19, 19. Eu fazer uma inclinação tal e tal e tal. Eu faço com que mais se encaixa com a proposta do logotipo. E sem mais delongas, vamos ao Warner Communication. Como sempre, eu começo criando um retângulo, um quadrado mais especificamente, tamanho 700 por 700, e uso a Sleep to Grid para fazer essas divisões. Eu tenho um vídeo já no canal que fala sobre como utilizar a Sleep to Grid, que é uma ferramenta, na minha opinião, uma das ferramentas essenciais para você conseguir trabalhar bem com o Illustrator. E usando o scroll do mouse, eu faço a divisão em linhas e colunas, 19 por 19, para eu ter um quadrado com 19 módulos. Só que aí vem um porém, eu excluo algum desses módulos, que são 3, 6. Eu excluo 3 dos últimos módulos. Vou explicar porque eu faço isso ao invés de criar um retângulo de cara. Se eu criar um retângulo de cara, eu tenho várias opções. Eu posso fazer um retângulo 700 por 350, 700 por 400, 700 por 401, e para mitigar essa possibilidade, eu sempre começo por um quadrado, porque um quadrado é um quadrado independente onde esteja. É 700 por 700, 500 por 500 e por aí vai. Apago todas as linhas, essas 6 linhas de baixo, e centralizo esse grupo na tela, agrupando, centralizando o centro vertical e horizontal. E padrão, né? Eu renomeio a minha layer para grids, mudo a opacidade dela, mudo o tamanho do traçado, crio uma nova camada chamada guides, para eu colocar as minhas guides efetivamente, aumentando o traçado. E aí eu defino o meu módulo, né, base. A minha circunferência base, que tem 5 módulos nesse caso. Então ele vai ocupar tanto os 5 módulos horizontais como 5 módulos verticais. E eu posiciono ele, né, que é a base do logo da Warner. Posiciono no canto, no topo esquerdo, e posiciono o último nesse caso, porque o último vai me servir agora para ter uma ideia de como é que eu vou trabalhar a inclinação. Capturada essa inclinação que eu quero que os outros tenham, tem que ser todos paralelos. Eu coloco a linha ali e aumento ela sem utilizar Shift nem nada. O meu indicador nesse caso é o Smart Guides, que é a tecla de atalho Ctrl U, que eu apenas clico e arrasto a linha, e se ela se mantém rosa, quer dizer que mantém a mesma inclinação desde o começo. Fiz esse processo e eu preciso ter uma circunferência que tenha o centro nessa linha que eu criei e que tangencie a base dessa minha grid. E para fazer isso, eu crio uma linha horizontal na base do meu grid, capturo o tamanho da circunferência, o diâmetro dela, e faço com que minha linha suba verticalmente metade desse diâmetro, ou seja, o tamanho do raio. Dado isso, onde essa linha horizontal tangencia a minha linha diagonal, é o meu centro da circunferência. Fiz isso, Alt, clico, com a ferramenta elipse, claro, e determino o tamanho lá em diâmetro. Posso excluir o que me ajudou e vou rotacionar essa linha para agora conseguir pegar os pontos de tangência nas circunferências para que elas se conectem. Centralizo as duas, eu dou um duplo clique, eu reforço o clique para poder definir como que object, que no caso eu defino que aquela forma não vai sair do lugar em relação à outra. Fecho ali com a Pen Tool, excluo uma das, né, e reaproveito a outra para lá. Só que antes disso, eu preciso encontrar o centro desse espaço. Então pego do centro da circunferência da direita da esquerda, rotaciono 90 graus, capturo aquilo e coloco um centro, uma circunferência exatamente ali. Posso apagar isso e repito o processo, só que ao invés de fazer o processo todo desde o começo, a gente tem que pensar sempre com a mentalidade de eficiência.
como é que a gente consegue fazer isso da melhor forma possível e o mais ágil possível. Aí nesse caso, se eu já tenho aquele padrão copiado para eu não ter que encontrar a circunferência de novo, inclinação de novo, eu copio esse padrão e faço com que ele se alinhe à esquerda e ao topo da forma que eu já criei, que é aquela circunferência que está no meio. E lembrando sempre, não trabalha utilizando o olho, porque eu acho que isso aqui é o centro. Quando a gente trabalha com formas geométricas, a gente tem recursos que fazem com que a gente alcance um resultado muito melhor do que mexer no olho. E para finalizar, eu faço aquele processo de tangência para as minhas circunferências do lado direito. Faço com que elas se conectem por esse ponto de tangência. Lembrando sempre de deixar a Smart Guides ativa, porque a gente consegue, através dela, conectar esses pontos âncora ou até mesmo as interseções. Crio uma cópia chamada Final e utilizo apenas com um clique a minha Pathfinder a opção de soldar para conseguir ter o resultado completo. Então clico na Pathfinder, seleciono tudo e uso a primeira opção, que é a Unite. Feito isso, Shift X para inverter e está pronto o nosso logo. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve nesse canal, curte o conteúdo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, beleza?